Olha, eu vou dizer o nome mais correto, perplexo, quando eu vejo a dimensão, o tamanho do nosso atraso. Me perdoe se eu estou ferindo alguns ouvidos ou alguns. A intenção não é esta, mas eu vejo assim com tristeza o atraso que a nossa civilização ainda caminha. Nós damos praticamente, não sei se 120 mil anos atrás, de passos atrás, ah, as antigas civilizações, eu estou dizendo isso porque eu estou me oportunizando e fazendo alguns estudos. Nós temos os mesmos hábitos de civilizações que viveram aqui, catalogadamente, há 130 mil anos. E você sabe qual é o erro mais comum? A tentativa de domínio do outro. É impressionante este atraso. Meu Deus do céu. Então, quando a gente olha para aqui, para ontem, para a vinda do Cristo que veio libertar, né, um povo da escravidão, olha mais para trás, vai para 130 mil anos atrás. E, pasmem, vocês vão ver que, além dessa questão de querer dominar o outro, a civilização continua como que se estivesse focada na questão da sexualidade. Aí a gente estuda muitas vezes nas academias, nas universidades, os grandes estudiosos da psicologia. Nós aprendemos apenas uma pequena apostila, pequenininha. Sim, porque eu compreendo que estudar o ser humano, estudar o psiquismo humano, é estudar o ser como um todo, de tudo aquilo que ele possa trazer para nós, de aprendizado, de conhecimento, de expansão, de amplitude, de busca de aprimoramento, de avanços e de obter finalmente a sua paz interior. Mas eu pergunto a você, como é que a gente pode ter paz interior se a coisa mais aborrecente do momento presente é a questão dos dominadores, a questão da sexualidade, questões de 150 mil anos atrás. Então nós precisamos ter assim um nível de tolerância e de paciência gigantesco. Eu tenho um amigo, ele ainda está encarnado. Nós fizemos um programa de rádio durante 10 longos anos. E eu dizia para ele muitas vezes assim: a doutrina espírita é uma doutrina muito ainda recém-nascida, é um bebê. A doutrina espírita é uma doutrina de 150 anos. E eu percebia que ele ficava meio aborrecido comigo, porque ele dizia algo mais ou menos assim: mas por que não faz logo certo o que tem que ser feito? Então eu olho para trás, ali na semana passada, há 150 mil anos atrás, e percebo que nós continuamos o mesmo. Aquele mesmo espírito calceta, aquele mesmo espírito que aí você vai me perguntar, o que é que o Espiritismo tem a ver com isso e pode nos ajudar?
Olha, tem tudo a ver porque o Espiritismo ele faz um recorte no tempo, ele nos dá a origem, desde quando nós passamos a ter um corpo físico. Basta você ler o livro A Caminho da Luz, né? Ele nos dá informações profundas sobre RNA, DNA, nos dá uma história sobre a nossa filogenética e também a nossa paligenética, ou paligênese. Então a gente vê que já é um salto quântico e que poucas pessoas, raríssimas pessoas, eu diria, num contingente do todo, né, saberiam explicar alguma coisa nesse aspecto. Eu tenho sugerido aqui, sempre que posso, né, e peço desculpa, peço perdão se ferir os ouvidos de algum de vocês, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: gente, acorda. Meus irmãos em Cristo, acordemos todos, despertemos para um mundo maior. Nós precisamos compartilhar e não dominar. Precisamos compartilhar e não dominar. Então, quando eu vejo doutrinas tão obsoletas que falam em doutrinação, em destruir o outro, até a palavra destruir é destrutiva, não é? Porque ela não agrega, ela espalha, ela divide, né? Então, eu peço apenas que você não se aborreça comigo, não tenha raiva de mim, mas apenas, se você tiver dúvidas, me escreva, me mande um e-mail, ou enfim, me mande uma correspondência que eu terei uma alegria em responder. Eu lhe peço desde já que não seja ofensivo. Que eu descobri também uma outra coisa, é curiosíssima isso. Pessoas que não pensam como eu penso. Pessoas que pensam exatamente o oposto do que eu penso, do ponto de vista em alguns assuntos bem sutis, mas que, no entanto, compartilham comigo de muitas e boas ideias. Isso significa que cada um de nós tem a sua digital espiritual e que a gente tem que respeitar as diferenças. Por isso eu tenho sugerido que leiam aquele livro Diferenças Não São Defeitos. Eu vejo pessoas que acolhem os meus pensamentos, que refletem sobre aquilo que eu digo, mas, todavia, contudo, têm pontos de vista completamente opostos ao meu. Eu não discuto. Porque ponto de vista não se discute. Eu tenho dito isso aqui, vou repetir centenas de vezes, né? E é interessante quando a gente fala num momento na vida em compartilhar, né? Esse negócio aqui chamado internet só fala em compartilhamento, né? E é o que a gente menos faz na vida. Estamos vivendo a época das grandes divisões, a época de grandes domínios, a época de grandes guerras. Deus eterno, o que é isso? Que atraso é esse? E eu posso pontuar para vocês. Vamos arredondar. Estamos atrasados pelo menos 200 mil anos. Eu não estou falando isso da boca para fora. Estou falando isso de estudo. Então nós precisamos avançar um pouco mais, acelerar um pouco mais.
Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Muita paz. Jesus esteja em teu coração. Muita paz.